Então, para vocês compreender a solubilidade, é importante que nós observamos a interação que ocorre entre as substâncias, a ligação entre uma molécula e outra para a constituição da substância na sua existência real. Então, a primeira solução que nós testamos foi uma solução de ácido acético, né? Então, vejam bem, aqui nós temos uma parte, que aqui é uma parte apolar e uma parte polar, mas o ácido acético, ele é mais polar do que apolar. Então, por isso a interação entre as suas moléculas é do tipo dipolo-dipolo, tá? A segunda molécula que nós testamos é o etanol. Então, vejam, o etanol também são seis átomos de hidrogênio, né? 2 de carbono e 1 de oxigênio. Então, aqui também, numa das extremidades, vocês podem ver que é onde tem o átomo de oxigênio e hidrogênio, existe uma polaridade, porque o átomo de oxigênio ele atrai com maior intensidade o par de elétrons. Embora nós tenhamos ali uma parte apolar, com 2 átomos de carbono, a parte polar ela é mais intensa. Então, vocês vão ver como prestar atenção no comportamento do etanol na água e no ciclo hexano. A outra substância que nós testamos é o álcool pentílico, né? O pentanol. Então, vejam bem, o pentanol, ele tem 5 átomos de carbono, 12 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Na extremidade do pentanol, vocês podem ver que tem um grupo OH que dá uma certa polaridade, poderíamos pensar. Só que vejam, ele tem 5 átomos de carbono, então a parte apolar do pentanol, ela é muito mais acentuada. Então, por isso, o pentanol ele tem dificuldade de interagir com a água, né? Que nós vamos ver daqui um pouquinho. E aí, vocês podem ver que do lado eu tenho uma representação do pentanol por traços. Então, também os compostos que a gente chama compostos que tem bastante carbono, nós podemos representar desta forma. Aí nós temos a outra substância, é o sulfato de cobre. O sulfato de cobre, vocês já sabem que ele é um composto iônico, né? Então, ele tem íons de cobre e um sulfato, cobre perde 2 elétrons, então ele se transforma no íon positivo, e o sulfato, então, recebe esses 2 elétrons. Então, vejam bem, são vários íons que vão interagindo entre eles para formar o sulfato de cobre no estado sólido, para ele ter uma existência real. Então, aqui a interação é entre íons, né? Íon-íon. Se nós pensarmos no açúcar, né, que é a sacarose, né, então vocês podem ver uma molécula grande, são 12 átomos de carbono, 11 de oxigênio e 22 de hidrogênio. Então, aqui nós temos moléculas de açúcar, né, ligadas entre si, numa interação que se chama interação dipolo-dipolo, certo? Aqui também vocês podem ver que tem a representação na primeira molécula, tem representado todos os átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio, e na segunda molécula, então, eu posso não representar os carbonos, que fazem parte, então, ali da cadeia fechada, tá? Então, a interação ali, o açúcar é uma substância altamente polar, porque tem várias partes onde tem o OH, que dá alta polaridade. Aqui nós temos, então, o cloreto de sódio, que é também um composto iônico. Então, são vários íons de sódio que se ligam com vários íons de cloreto, né? Estabelecendo aqui uma interação íon-íon. E aqui, então, nós temos outra substância que nós testamos, que é o naftaleno, né? O naftaleno são 8 átomos de carbono, 10 átomos de hidrogênio. Podem olhar que existem ligações duplas entre as moléculas, né? Mas como é formado só de carbono e hidrogênio, a molécula é apolar e, portanto, a força é força de dispersão, certo? Então, agora vamos entender a solubilidade. Vejam bem, quando eu coloco o ácido acético na água, eu tenho ali uma extremidade
aqui, ó, uma extremidade do grupo OH do ácido acético que dá uma certa polaridade para a molécula. Então, esta polaridade aqui vai fazer com que a água, por ter polos, ela vai interagir, estabelecendo uma interação de polo a polo. Então, aqui vocês viram que houve solubilidade em relação à molécula de ácido acético na água. Nesse caso aqui, nós temos o ácido acético que nós colocamos aqui com o nosso solvente aqui, o ciclohexano. Vocês viram que algumas moléculas interagiram, mas bem poucas, né? Então, vejam bem, aqui nós estabelecemos uma força de dispersão, mas ela não é suficiente para mim dizer que o ácido acético é completamente solúvel no ciclohexano, tá? Vocês viram que quando nós olhamos a prática, vocês viram que eu chamei a atenção que existe uma parte da mistura que ficou embaixo. Então, vejam bem, essa parte da mistura, temos que pensar o que é, né? Temos que pensar em termos de intensidade de ligações. Então, a parte que ficou embaixo é o ácido acético, porque pelo fato dele ser uma substância polar, ele vai ter uma densidade maior, certo? A densidade é maior, então ele vai ocupar a parte inferior da mistura. No caso aqui do álcool etílico, vejam, o álcool etílico tem uma parte aqui altamente polar, embora tenha uma partezinha aqui apolar, tá? Quando nós colocamos em água, vocês viram que ele ficou completamente dissolvido, tá? E quando nós colocamos em ciclohexano, também ele interagiu. Então, vejam, ele é uma substância polar, mas eu consigo fazer com que ele interaja nos dois solventes, certo? Agora, vejam, nesse caso aqui, o pentanol, ele tem 5 átomos de carbono, certo? 5 átomos de carbono. Então, a parte apolar dele aqui, ó, é muito maior que a parte polar. Então, ele vai estabelecer uma interação de dispersão, ele vai ser bem solúvel no ciclohexano e ele não vai estabelecer interações com a água. Olha aqui, ó, ele não interage com a água, embora eu tenha colocado aqui, né? Vocês podem ver que essa interação de polo aqui, ó, esta não vai acontecer, porque ele não vai interagir, certo? A outra substância, então, é o sulfato de cobre. Ele é uma substância altamente polar, porque é iônica, portanto, não vai interagir com o ciclohexano. E aqui nós temos, então, alta solubilidade do cloreto de sódio, do sulfato de cobre em água, tá? Porque eles têm íons, né? Então, vai estabelecer a interação íon-dipolo. Nesse caso aqui, ó, nós temos, então, o açúcar, tá? O açúcar, ele é uma substância altamente polar, porque em todas essas extremidades aqui, tudo tem polos, aqui, tudo tem polos. Então, como toda molécula tem parte polar, eu posso dizer que ela é uma substância altamente polar. Então, o que vai acontecer com o açúcar? Ele vai estabelecer interações com a água e essas interações, então, são do tipo dipolo, tá? Aqui nós temos, então, o NaCl, que é o cloreto de sódio, mesmo comportamento do sulfato de cobre, é um composto iônico, né? Então, vai estabelecer aqui, ó, interações entre o polo negativo da água e o íon positivo, entre o polo positivo e o íon negativo. A interação, então, é íon-dipolo. E aqui, então, não vai interagir com o ciclohexano. E o naftaleno, vejam bem, o naftaleno é uma substância altamente apolar, né? Altamente apolar.
ela é uma substância que não interage com a água. Aqui eu esqueci de colocar as ligações duplas, né? Aqui o naftaleno, ele tem interações duplas, né? Aqui. Então, ele é uma substância altamente apolar, portanto, ele vai interagir com o ciclohexano. Lembram que a naftalina era sólida, dissolveu no ciclohexano, mas não interagiu com água. Então, aqui nós temos que conseguir compreender por que o naftaleno, sendo sólido, ele permaneceu na parte superior da mistura, né? Então, vejam, se nós voltarmos aqui para... quando nós observamos aqui o naftaleno, vocês podem ver que ele tem uma força de dispersão. E essa força de dispersão, ela é muito fraca. Então, a intensidade da força de dispersão tem a ver com a densidade da substância. Então, quanto maior a força de interação, maior vai ser a densidade. Então, por isso, a naftalina, no caso, ela ficou em cima quando nós ocupou a parte superior da água, quando nós tentamos dissolver com a água. Porque a água, por ser uma molécula polar, ela tem uma densidade maior, porque a interação é dipolo na água, né? E no naftaleno, nós temos uma ligação de dispersão, que é uma ligação mais fraca, portanto, o naftaleno vai ter uma densidade menor que a água.